aí, pessoal? Tudo bem? Bom, nos últimos tempos aqui no Brasil, lá fora é mais tempo, isso acontece há mais tempo ainda. Aqui no Brasil, que não faz tanto tempo assim, né, tem sido muito comum fazer a análise prioritária do jogo do ponto de vista tático. Então você pega a tática do jogo, faz uma avaliação de como um time acertou o posicionamento dos seus jogadores, movimentação, cobertura na marcação, explorar espaços no ataque, movimentações ali, criando superioridades numéricas, tudo. E sim, é uma forma bastante importante assim, e bastante necessária de se fazer. E o Santos vence o Grêmio por 4-1 no jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira, também por causa de uma superioridade tática. Então é possível sim fazer uma avaliação dessa vitória sob esse viés, e é relevante, é correto. Tá? Mas eu não vou fazer. Não vou fazer porque, para mim, apesar da tática ser um elemento importante de qualquer jogo, e desse também foi, eu acho que neste caso, acho que tem outros dois fatores que me chamaram mais atenção. Primeiro, o fator individual, de como algumas individualidades do Santos se apresentaram para o jogo, elevando o nível à medida que o jogo pediu. Subir o nível à medida da necessidade do jogo para conseguir o resultado. E a segunda é uma vitória mental. Como foi uma vitória mental do Santos sobre o Grêmio. Sobre como o Santos minou a confiança do Grêmio e sobre como o Santos deixou o Grêmio mentalmente no chão durante a partida. Nas avaliações pré-jogo, eu participei de programas na Fox Sports e na ESPN ao longo da semana, e esse jogo foi muito falado, e eu até falei aqui também na live do meu canal na terça-feira, o pessoal perguntou meu palpite e tudo, e eu até falei que eu tinha um palpite que, assim, eu vi um duelo muito equilibrado, e eu tinha uma pequena tendência a favor do Grêmio. Eu não falava, até cheguei a falar na Fox que eu não achava que o Grêmio era favorito, eu achava que era uma tendência em favor do Grêmio, de tão ligeiro que era a situação que eu via, em favor do Grêmio. E aqui no canal mesmo eu disse, depois até foram me cobrar no Twitter, no bom humor ali, que eu falei que eu estava com viés do Grêmio, mas eu sou péssimo de palpite. No momento em que eu falei que tinha uma tendência em favor do Grêmio, e que eu via uma tendência em favor do Grêmio, eu estava aumentando as chances do Santos automaticamente, porque eu sou péssimo de palpites. E, bom, isso ficou mais claro agora, né? Eu vi o Grêmio um pouquinho à frente. Por quê? Porque eu estava fazendo uma avaliação desse jogo, que para um confronto como esse, decisivo, com pressão dos dois lados. O Grêmio tem uma pressão ali que está chegando sempre, tudo, é um time que tem um investimento maior. O Santos tem uma pressão de quem já de quem tinha conseguido um bom jogo fora de casa, acabou deixando a vitória escapar no finalzinho, então poderia ficar com a sensação de que, nossa, deixou escapar a chance de estar quase garantido, vou ter que garantir em casa agora, tudo. Então achava que havia muito equilíbrio ali, mas por causa dessa situação do jogo, eu achava que o fato de o Grêmio já ter jogado, e boa parte desse elenco do Grêmio já ter jogado esse tipo de competição, nesse tipo de nível, nessa fase tão avançada, nos últimos anos, poderia dar ao Grêmio uma vantagem estratégica ali, de saber como caminhar por esse terreno ali para conquistar a classificação, que foi o que o Grêmio fez contra o Palmeiras no ano passado, quando perde por 1-0 em Porto Alegre e depois ganha por 2-1 de virada no Pacaembu e consegue a classificação. Então, vendo que o Grêmio tinha muitos jogadores que estavam ali, que tiveram aí uma sequência de 3 semifinais de Libertadores, tudo, e uma delas chega até a final e ganha o título. Então, o Grêmio vem numa sequência muito boa ali. Eu achei que o Grêmio poderia conseguir ter mais as manhas ali dos pequenos detalhes que poderiam decidir uma partida tão delicada como essa. E que o Santos poderia ter um pouquinho mais de dificuldade e poderia sofrer um pouco com isso. O jogo mostrou tudo o contrário. O Santos consegue, logo de cara, jogar por terra tudo isso que o Grêmio tinha. Tudo uma eventual confiança que o Grêmio tinha, a mais que o Santos. Eu já estive aqui. Eu já sei o que é estar aqui.
entendeu? Se precisar, eu já estive na situação mais ou menos parecida, até pior no ano passado, e a gente se virou, e até tinha torcida do outro lado, agora nem tem torcida. Qualquer vantagem que o Grêmio pudesse ter assim, o Santos já jogou por terra. O Santos começa o jogo muito quente. É verdade que fazer um gol com 11 segundos nunca é algo planejado. Você não pode planejar fazer gol com 11 segundos, né? Então vai um fator ali de que o Grêmio erra. O Jean-Pierre comete um erro ao recuar a bola para o David Braz, né? O David Braz perde na corrida para o Caio Jorge, que acaba driblando o Vanderlei e fazendo o gol, né? Com 11 segundos. Mas ali tem alguns méritos. Primeiro, o Grêmio comete um erro, inegável. Agora, dizer que simplesmente foi sorte do Santos, claro que é um pouco de sorte, você fazer um gol com 11 segundos, porque aqueles desenrolar dos segundos iniciais tem que ter ocorrido de uma forma em que é possível se fazer um gol, e quase nunca é, né? Então, a chance nem aparece, né? Mas o Santos força um erro do Grêmio. Então há um mérito nisso. O Grêmio erra porque ele foi forçado a errar. Por quê? Porque o Santos começa o jogo muito quente, já querendo entrar queimando ali, né, com os jogadores já se adiantando na marcação, já forçando o adversário. O Jean-Pierre, que era dúvida, né, não estava jogando porque estava lesionado, talvez estivesse meio frio, querendo entrar um pouco no jogo, era um jogador que podia fazer a diferença para o Grêmio, era um dos jogadores que fazia com que eu achasse que o Grêmio tivesse um ligeiro favoritismo sobre o Santos, já que o Santos esteve sem o Soteldo e sem o Pituca. Então o Jean-Pierre, que era esse jogador, mas logo de cara ele já é pressionado, ele erra o passe, que é um erro que poderia ser um erro trivial de recuo, né, pro zagueiro, só que como o Santos estava pressionando, o Caio Jorge não foi que simplesmente a bola passou pro David Braz, o Vanderlei foi lá e pegou. Não, o Caio Jorge lá estava atravessando, ele vai lá, se antecipa, pega, dribla o Vanderlei e faz o gol, né? Então tem uma questão tática aí, mas nisso o Santos já derruba o moral do Grêmio. O Grêmio ficou perdidaço, o Santos quase faz 2-0 com 2 minutos de jogo, isso porque tem uma demorinha na saída, porque o juiz fica lá vendo se tem alguma coisa no VAR, a reposição é feita com 2 minutos, com 2 minutos e 30 o Vanderlei estava tendo que salvar o Grêmio de novo, e aconteceu de novo minutos seguintes até sair o segundo gol do Santos aos 15 minutos. O Santos estava deixando o Grêmio desnorteado. O Grêmio que talvez quisesse se impor em campo, colocar o seu peso, não o peso da sua camisa, mas o peso do seu elenco, o peso da sua experiência diante de um time jovem e desfalcado do Santos, o Grêmio não teve tempo de ver isso acontecer, porque o Santos já chegou queimando, o Santos já chegou destruindo ali o moral do Grêmio. E daí o Grêmio se perdeu, né? Os jogadores do Santos se engrandeceram, ganharam a confiança, e daí toda aquela avaliação que eu estava fazendo, que mentalmente talvez o Grêmio tivesse uma vantagem, na verdade virou uma pequena vantagem mental do Grêmio, virou uma grande vantagem mental do Santos. O Grêmio até teve 2 bolas que triscaram a trave ali, né, no primeiro tempo, mas a superioridade do Santos foi incontestável, né? Daí todos os jogadores começaram a se apresentar muito bem e começaram a engolir os jogadores do Grêmio, e daí vai aquela questão individual que eu estava falando. Então a questão mental é como a forma como o Santos se impôs no jogo logo nos minutos iniciais, não apenas pelo gol, mas pela pressão, porque você toma um gol com 11 segundos, você ainda tem 89 minutos e 49 segundos, sem contar acréscimos dos 2 tempos, para se assentar e buscar o empate. O Grêmio teve todo o tempo do mundo, toma um gol com 11 segundos, mas não, o Santos continuou martelando e o Grêmio ficou perdido, né? E daí você vê que Diego Souza ficou irritado, Jean-Pierre sumiu ali na marcação do Alisson, e até eu achava que era uma polêmica ali daqui que o Cuca ia fazer, eu achava que ele ia botar o Alisson, justamente esperando que o Jean-Pierre fosse jogar, ele colocaria o Alisson para ter alguém mais dedicado à marcação do Jean-Pierre. Funcionou muito, porque o Alisson fez uma partida monstruosa, né? Daí Lucas Braga, que já tinha sido o melhor jogador do Santos no jogo de ida, né, substituindo o Soteldo numa baita de uma fria, né, em cima da hora, tudo. Nesse jogo também, um dos melhores jogadores do Santos,
também apareceu muito bem, e daí a gente vê o Maddison lateral também indo muito bem, sobretudo na defesa. Então PP, que seria uma opção do Grêmio para criar chances ofensivas, não funcionou naquele lado esquerdo, porque o Maddison foi muito bem, coisa que nem é tão comum assim do Maddison ir tão bem assim na defesa. Então o Santos fez uma partida monstruosa com seus jogadores ali se impondo. E destaque especial para o Sandri, que acho que foi o melhor jogador em campo nesse jogo de volta, que acabou sendo o maestro do meio de campo. Então ali, enquanto todos os outros jogadores apareciam anulando o Grêmio e criando eles as oportunidades quando era função, por exemplo, Lucas Braga, criando muitas oportunidades ali, né, sendo um jogador muito insinuante, fazendo o Santista nem perceber que o Soteldo estava fora do campo. O Marinho, que é o Marinho, eu nem estou falando do Marinho, porque o Marinho é um jogador que tem aparecido sempre, né? Daí assim, o Maddison muito bem ali anulando o PP, o Alisson anulando o Jean-Pierre, mas o Sandri era o cara que, nisso tudo, com as individualidades, ele é o cara que estava tendo uma partida, assim, uma partida do craque do time ali, aquela partida do jogador experiente que é o maestro do meio de campo, né, que não só na marcação, como na distribuição de jogadas, e daí ali o Santos impôs o seu domínio sobre o Grêmio. Então, a questão mental foi muito forte, o Santos minou o Grêmio mentalmente, o Grêmio desapareceu em campo, o Grêmio não entrou no jogo praticamente em nenhum momento, tá? E individualmente vários jogadores nos quais não se apostava tanto em alguns casos, né? Lucas Braga até tinha ido muito bem no jogo de ida, será que ele iria tão bem no jogo de volta? Né? Alisson, que é um jogador que a torcida do Santos corneta muito ali, substituindo o Pituca, situação ali também um pouco de roubada, porque o Pituca seria um jogador importante para esse jogo, pelo menos em teoria. O Maddison também, que foi substituir o Pará, que também tinha sido um dos melhores em campo no jogo de Porto Alegre, e o Maddison vai muito bem. O John, o goleiro, também acaba indo muito bem. Quer dizer, vários jogadores que ainda são novos, que muita gente ainda está vendo qual que é o tamanho deles no futebol, né? Eles se impuseram nesse jogo, eles cresceram à medida da importância do jogo, porque o jogo pediu, e fizeram essa partida que eles engoliram o Grêmio. E acho que o lance mais... O Caio Jorge também, né? Que o Caio Jorge que claramente dominou essa posição do centroavante, né? Do homem de referência do ataque do Santos, que havia sempre uma dúvida ali, relutou-se um pouco em dar de vez a oportunidade para ele ao longo da temporada, e já faz um tempo que ele assume essa posição de vez, também ali brilha com 2 gols, né? E acho que um lance que para mim é muito sintomático de como o Santos não só dominou o Grêmio pelas suas individualidades, mas mentalmente, é que quando o Grêmio faz o gol e deixa o jogo 3-1, pode parecer, agora é a chance do Grêmio dar um último gás. Não faltava muito tempo, faltava 10 minutos mais ou menos, mais algum pouquinho de acréscimo lá, para arredondar faltavam 15 minutos, tinha 15 minutos de jogo para tentar fazer 2 gols. É difícil, mas tá na cara, o Grêmio acaba de fazer um gol, você pensa, não, agora o Grêmio vai com tudo, o Santos vai ficar um pouco lá atrás da quadra, tentando segurar, tentando ganhar tempo, tentando enrolar com a bola na frente, quando possível, e o Grêmio vai tentar ir para baixo. No que sai o gol do Grêmio, o Santos pega a bola, dá a saída, 2 minutos depois tinha feito o gol. Mas não é que se foi lá e teve uma oportunidade, não. O Santos ficou pressionando. A bola fica orbitando a área do Grêmio, a defesa do Grêmio não consegue tirar. Todas as divididas e todos os rebotes eram do Santos, mesmo com uma jogada que já estava rondando a área do Grêmio, então a defesa do Grêmio teve todo o tempo do mundo para se recompor e se proteger. O Santos estava em superioridade numérica em alguns desses momentos ali, em torno da área do Grêmio, e dali desse vai, a bola acaba entrando. Ou seja, mesmo no momento em que o Grêmio teve uma boa notícia, teve um motivo para se animar com o jogo, o Grêmio não tinha capacidade de se concentrar, capacidade de se colocar em campo, se colocar no jogo diante das circunstâncias ali. O Grêmio continuou submisso às vontades do Santos na partida. O Grêmio mentalmente estava morto ali, né? Mesmo no que deveria ter sido o seu melhor momento, porque o Santos foi lá e simplesmente, tá bom, então agora eu vou atacar, e o Santos ficou atacando, saiu o gol, né? Como bem entendeu, com o Laércio fazendo gol, o zagueiro fazendo gol lá na frente, não era jogada de escanteio ali, que daí o pessoal vai, não. Quer dizer, o Santos estava fazendo o que queria no jogo, e o Grêmio completamente perdido. Daí vai mérito pro Cuca por ter feito um trabalho, tem a parte tática,
que eu falei, é relevante, mas não tem sido o foco desse vídeo aqui, desse comentário. Tem a parte tática, mas a parte mental, o Cuca foi muito bem, né, de conseguir fazer algum trabalho ali para esses jogadores entrarem em campo leves, confiantes e sem medo de errar, né, sem medo de ousar. Né? Então o Cuca tem muito mérito nisso. E o Renato tem muito mérito muito demérito do outro lado. Né? Porque no final das contas, todo o trabalho tático, tudo, o jogador que sabe o que tem que fazer em campo é um jogador confiante. A confiança do jogador, claro que vai muito assim, dele tá numa zica, tá numa boa fase, isso influencia. Mas outra coisa que influencia o jogador tá confiante ou não, o jogador tá irritadíssimo em campo ou não, é o jogador saber o que ele precisa fazer, ele ter confiança no que ele precisa fazer. Ele tem uma tarefa, fala, não, eu vou fazer assim, o meu companheiro vai fazer assado, e dessa forma eu tenho convicção de que a gente vai fazer o melhor possível para conseguir a vitória, que as nossas chances vão aumentar. O trabalho não foi bem feito, porque no que o Grêmio toma o primeiro gol ali, naquela saída de bola ali, Jean-Pierre some do jogo, e os demais jogadores do Grêmio também, PP não aparece, Luiz Fernando não aparece, ninguém vai aparecendo ali no jogo. Um trabalho do Renato, não só na motivação, em passar confiança, mas também de uma orientação ali para fazer com que os jogadores soubessem como agir em campo, coisa que não aconteceu. O Grêmio ficou perdido, ficou completamente desnorteado do primeiro ao último minuto, mesmo no momento em que cria aquela pequena pressãozinha e da onde sai o gol do Grêmio. Mesmo assim, o Grêmio não sabe nem como reagir àquilo. O Grêmio faz um gol e não sabe como reagir a isso. Então, uma vitória maiúscula do Santos, que agora vai para a semifinal contra a Racing ou contra a Boca. O Racing venceu o jogo de ida por 1-0 em Avellaneda. Acho perfeitamente viável o Santos pensar que chegar na final é realista. Porque é realista sim. O time do Santos, se jogar esse nível de futebol que não só que jogou nesses 2 jogos contra o Grêmio, mas que também jogou no empate contra o Palmeiras, que vem jogando em alguns jogos grandes do Campeonato Brasileiro também, esse time do Santos pode perfeitamente passar pelo Boca ou pelo Racing. Não vou ter que ele é melhor, que é favorito, pode passar. Tá? E isso já é o suficiente. Ele pode passar sim, dá para acreditar, não é nada fora da realidade não, tá bom? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, da joia, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, tá?